Olá, fractais divinos. A luz que brilha em mim, brilha em vocês. Sejam bem-vindos ao mundo de infinitas possibilidades. Você já sentiu uma mudança profunda em sua vida, como se estivesse despertando para uma nova compreensão de si mesmo e do mundo? O despertar espiritual é como uma jornada única, não um caminho reto, mas mais parecido com uma espiral de DNA. Alguns de nós percorremos estágios repetidamente, outros os pulam, e cada jornada é personalizada. Embora nossos caminhos sejam diferentes, elementos comuns nos unem. Vamos explorar os 5 estágios do despertar espiritual de forma simples e clara. Hoje, vamos desvendar os 5 estágios do despertar espiritual, oferecendo insights sobre cada etapa e ajudando você a identificar em qual delas pode estar. Primeiro estágio: inconsciência. No estágio inicial da jornada do despertar espiritual, a pessoa vive profundamente no reino do ego. É um estado em que pensamentos e emoções governam sem consciência. O indivíduo se identifica intensamente com esses pensamentos e sentimentos, acreditando que eles são parte essencial de quem é. O ego exerce um controle forte, deixando pouco espaço para uma separação entre o eu e a experiência subjetiva. Nesse estado, as pessoas podem se ver reagindo à vida em vez de moldá-la ativamente. A sensação de controle é limitada, levando à defensividade, raiva e negatividade. A vida parece se desenrolar como se fosse predeterminada, e qualquer trauma enfrentado reforça a crença na falta de controle. O indivíduo se entrelaça em sua narrativa pessoal, vendo a vida como algo que acontece a ele, em vez de algo que ele cria ativamente. Nesse estágio, enxergar os outros é um desafio, pois a percepção é filtrada pelas próprias experiências e projeções. Essa falta de clareza prejudica a compreensão genuína dos outros, fomentando uma visão distorcida do mundo. O estágio da inconsciência é caracterizado por um profundo envolvimento com o ego, que obscurece as linhas entre o eu e o mundo externo. A jornada em direção ao despertar espiritual começa com essa realização. Reconhecer a necessidade de romper com os padrões inconscientes e explorar as camadas mais profundas da existência. Esse é o ponto de partida para a evolução, rumo a uma maior autoconsciência e conexão com os aspectos mais profundos da experiência humana. Segundo estágio: morte do ego. Conforme a jornada do despertar espiritual avança, a pessoa encontra um estágio transformador conhecido como morte do ego. Essa fase envolve um colapso profundo do ego, o eu subjetivo que molda a identidade e as percepções de uma pessoa. É um processo em que a identidade, construída em torno de rótulos como gênero, idade, raça e crenças, é desmontada. A morte do ego não é uma morte física, mas uma dissolução das crenças rigidamente mantidas sobre quem você é. O indivíduo percebe que o ego, a história que tem contado a si mesmo, não é a essência de seu ser. Todas as ideias e conceitos construídos em torno da vida, de Deus e da religião são apagados, deixando um senso de vazio e desapego. O que emerge desse despojamento do ego é um espaço interno, uma separação entre o eu subjetivo e o eu observador. No estágio da inconsciência, esse eu observador estava obscurecido, mas agora torna-se mais aparente. O indivíduo começa a compreender que não é apenas os pensamentos, emoções e a identidade associada ao ego. A morte do ego traz uma consciência do eu observador, a parte que observa silenciosamente e vivencia a vida sem se envolver nas narrativas do ego. O indivíduo começa a reconhecer que o ego não é o verdadeiro eu, mas um construto formado pelo condicionamento social, experiências pessoais e comportamentos aprendidos. Esse estágio provoca uma mudança fundamental de perspectiva, abrindo as portas para uma compreensão mais profunda de si mesmo.
A jornada através da morte do ego é sobre reconhecer a ilusão do ego, entendendo que a história que se conta não é o cerne de sua existência. Isso marca uma transição para uma autoconsciência mais profunda, pavimentando o caminho para uma exploração maior das camadas da consciência e da natureza da realidade. Terceiro estágio. A busca, além da morte do ego, a jornada do despertar espiritual entra em uma fase conhecida como a busca. Durante esse estágio, os indivíduos embarcam em uma missão de compreensão, buscando o que é comumente referido como a verdade. A busca envolve uma exploração profunda de questões existenciais e um desejo de desvendar os mistérios da própria existência. No estágio da busca, as pessoas frequentemente recorrem a diversas fontes para orientação. Elas podem se engajar em literatura espiritual, buscar sabedoria com mestres espirituais e se aprofundar em vídeos que exploram ideias profundas. A motivação por trás dessa busca é um desejo sincero de compreender a essência de quem são, por que nasceram, o significado da vida e a natureza de Deus. Essa busca não é meramente um empreendimento intelectual, mas uma exploração do coração, impulsionada por um anseio genuíno por clareza e propósito. O indivíduo mergulha em práticas espirituais, como meditação, contemplação, oração ou canalização, movido por um impulso interior de se conectar com uma compreensão superior. Conforme navegam por esse estágio, os indivíduos podem encontrar conforto em ensinamentos espirituais que ressoam com sua consciência em evolução. A leitura se torna um caminho para o esclarecimento, com cada percepção trazendo uma sensação de leveza e conexão. Essa fase é marcada por uma fome de conhecimento que esteja alinhado com a compreensão emergente do eu e do universo. Quarto estágio. Emergência do eu autêntico. Conforme a jornada do despertar espiritual progride, os indivíduos alcançam um ponto crucial marcado pela emergência do eu autêntico. Este estágio é caracterizado por uma mudança profunda, afastando-se das aparências e reconhecendo conscientemente sua verdadeira natureza. Na emergência do eu autêntico, o indivíduo atinge um ponto em que a fachada que pode ter apresentado ao mundo começa a desmoronar. Fingir torna-se cada vez mais difícil e surge um senso de desconforto ao tentar se conformar com expectativas sociais que não ressoam mais com o eu em evolução. Essa fase frequentemente revela a essência genuína do indivíduo, semelhante ao eu que era antes de ser moldado pelas influências sociais. Durante esse estágio, há uma consciência intensificada do que realmente está alinhado com o eu interior. Relacionamentos desequilibrados, ocupações que não ressoam e buscas que não servem mais ao eu autêntico começam a desaparecer. O indivíduo sente uma incapacidade crescente de suprimir sua verdadeira voz e uma recusa em comprometer seus desejos genuínos. Em muitos casos, esse estágio envolve mudanças significativas na vida. Empregos podem ser deixados, relacionamentos reavaliados e situações de vida alteradas para se alinhar com a emergência da autenticidade. Esse período pode ser marcado por um senso de turbulência, pois a velha energia que não ressoa mais é descartada, criando espaço para a entrada de uma nova energia. Além das mudanças externas, a emergência do eu autêntico frequentemente desencadeia transformações internas. Feridas emocionais antigas e traumas psicológicos podem ressurgir para reconhecimento e liberação. Montanhas russas emocionais tornam-se uma experiência comum, enquanto o indivíduo passa por um processo de purificação. Fisicamente, o corpo pode manifestar sintomas de ascensão enquanto se ajusta às novas frequências energéticas. Esses sintomas podem variar desde intuição ampliada até sonhos lúcidos, premonições e outras experiências multidimensionais. O indivíduo torna-se sintonizado com uma compreensão mais profunda de si mesmo e do mundo ao seu redor. Quinto estágio. Vida em alinhamento.
No estágio final da jornada do despertar espiritual, os indivíduos fazem a transição para uma vida em alinhamento. Essa fase significa uma integração harmoniosa de todos os aspectos de si mesmo com o mundo ao redor. Vai além da emergência do eu autêntico e se estende para uma conexão profunda com todos os aspectos da existência. Viver uma vida em alinhamento envolve uma compreensão e conexão profundas consigo mesmo, com a alma, a mente e o corpo. Há uma aceitação compassiva de suas limitações e um acolhimento perdoador das imperfeições que compõem a essência individual. É um estado de ser onde a autocompaixão se torna um princípio orientador. Esse alinhamento também se estende aos relacionamentos com os outros. Tendo abraçado o eu autêntico, há uma transbordante compaixão e perdão pelas limitações dos outros. O indivíduo reconhece que cada pessoa está em sua jornada única e compreende que todos estão fazendo o melhor que podem com sua consciência atual. Essa fase envolve tornar-se o cuidador de si mesmo, sendo o pai ou mãe amoroso e solidário que poderia ter sido necessário em momentos anteriores da vida. É uma jornada em direção ao amor próprio incondicional, fomentando um ambiente de compreensão e bondade interna. Conforme esse amor próprio se aprofunda, ele se estende naturalmente aos outros, promovendo compaixão nos relacionamentos interpessoais. Uma vida em alinhamento não se limita ao reino humano. Ela se estende a uma conexão mais ampla com o mundo. Os indivíduos percebem sua interconexão com a natureza, as árvores, plantas, animais, o ar, a terra e até objetos inanimados. Essa interconexão torna-se uma realidade vivida e não apenas uma compreensão conceitual. Embora uma vida em alinhamento reconheça a beleza e a luz da existência, ela também engloba um reconhecimento compassivo dos aspectos sombrios. Isso não é visto com cinismo, mas com compreensão e consciência de que cada aspecto contribui para a riqueza da experiência humana. Ao final desta jornada, quero que você reflita sobre o que cada estágio significa para você. Qual deles ressoou mais com sua experiência atual? O despertar espiritual não é um destino final, mas uma jornada que nos convida a crescer, aprender e evoluir continuamente. Permita-se abraçar cada etapa com seus desafios e recompensas, sabendo que tudo faz parte do seu caminho único. E lembre-se de ative as notificações e compartilhe este vídeo com alguém que você acredita que possa se beneficiar dessas reflexões. Até o próximo encontro. Obrigado. Não deixe de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo. Obrigado.